noite a todos do Jesus de Nazaré, internautas, que Jesus possa mais uma vez estar presente em nossos corações, em nossas almas, neste mês de dezembro, que é o mês que comemora-se o seu nascimento, que as vibrações do Cristo possa realmente adentrar não só aos lares de todos nós, mas também em nossos corações, em nossas consciências, que estamos precisando mais do que nunca do carinho do nosso Mestre Jesus de Nazaré. Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo, a nossa palestra, algumas reflexões vou trazer sobre a fé. Então, que Jesus possa nos abençoar e nos amparar, os amigos espirituais desta casa, que estão presentes em nossas vidas, mesmo nós realizando as nossas atividades, grupo de estudo, palestras, de modo virtual, mas sabemos, mais do que nunca, que os Espíritos amigos estão conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Meus irmãos, vamos conversar hoje sobre a fé. A fé que transporta montanhas, como está lá bem posto no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19. A fé, ela está para além da religião. Muito embora esse conhecimento divino, esse conhecimento do Evangelho, ele esteja presente aí nos escritos, esteja presente na Bíblia, esteja presente aí no Espiritismo, mas nós sabemos que está além das páginas desses livros sagrados. É a lei de Deus, é Deus presente, é o Cristo presente que traz para nós notícias que não são novas. Muito embora as notícias sejam de forma a gotas de sabedoria, a gotas de amor. Como ele bem falou nas parábolas. Por quê? Porque não temos ainda compreensão de compreender de forma mais ampla o pensamento divino. Então ele traz para nós como gotas para refrigerar as nossas almas. Esse é o Mestre Jesus de Nazaré, que realmente, como ele próprio disse, acolhe a todos os seus irmãos, a todas as suas ovelhas que ele foi confiar. Então, nesta noite, vamos trazer algumas reflexões, começando aqui pela religião da Grécia Antiga. A religião da Grécia, eles não tinham um livro sagrado, como nós temos, como os protestantes têm, os católicos, eles não tinham este livro sagrado. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, Apolo, Zeus, Artemis, Hermes. Cada um desses deuses tinha a sua característica e também a sua função. Nós sabemos que a doutrina espírita nos informa que tem espíritos que cuidam das áreas específicas, são os ministros do Cristo. Mas a criação
tão somente pertence, né, a Deus. Deus é o ser criado, né? Ele que criou a tudo e criou a todos. Então, a religião da antiga Grécia, ela é uma religião que tinha uma característica da cosmogonia, que acreditavam, né, que o homem não tinha condições de criar, por exemplo, o universo. Os deuses, né, eles tinham essa representação, mas esses deuses faziam parte e faz parte ainda do universo, porque criar realmente só Deus que cria, né, cria a todos e a todos, né? Nós sabemos que isso desde de sempre, né? Nós não temos nem parâmetros de tempo, parâmetros de espaço para definir algo de tamanha grandeza. Então, os antigos da Grécia, né, acreditavam, tinham a sua fé, tinham um norte, né? É importante que o ser possa ter um norte, mesmo que seja um mito, né? Existe hoje os nacionalistas, né? Aquelas pessoas que acreditam tão somente na pátria, né? Tão somente na pátria. Até no campo, né, do esporte, né? Tem seres que faz disto um Deus, né? Um Deus. E isto é perfeitamente considerável dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, aquilo que a doutrina espírita traz para todos nós. Então o homem precisa, né? O homem precisa, mais do que nunca, de uma religião, né? Para compreender um pouco esses mecanismos, né? Como funciona, né, a lei de Deus, pelo menos nos seus efeitos, né? Porque de forma mais ampla nós ainda não compreendemos. Mas o fato é que o homem, principalmente o homem atual, o homem de inteligência, precisa agora trabalhar a sua espiritualidade, né? Inteligência sem espiritualidade torna-se um problema. O fato é que o suicídio no mundo, ele cresceu muito, né? Cresceu demais. No mundo hoje a estatística nos traz aí mais ou menos 1 milhão de pessoas. Meu Deus do céu, 1 milhão de pessoas. Vamos colocar assim, né? Vamos fazer aqui uma comparação grosseira. Uma cidade de Feira de Santana, né? Uma cidade de Feira de Santana. É claro, segundo o IBGE, não está aí ainda nesse número, mas Feira de Santana cresceu muito. Vamos comparar aqui com a nossa realidade. Então, é muita gente. Nós sabemos que aí são fatores diversos. Mas se com certeza esses seres tivessem uma religião, desenvolvesse a sua religiosidade, a sua espiritualidade, não poderíamos dizer com certeza, mas esses números aí caíam, né, vamos dizer assim, mais de 90%. Vamos fazer esta estimativa, porque é muita gente. Provavelmente aqui, né, pessoas sem o aspecto da religião, que é importante. Principalmente na Europa, né? Na Europa, o alto índice de suicídio é muito grande. É muito grande. E no nosso querido Brasil, né? 11 mil pessoas desencarnam
em média, por ano. Né? Nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem esta missão de divulgar o bem, divulgar o Evangelho, para que nós possamos realmente enfrentar isto com segurança, porque a externação daqui da sociedade, na realidade, é um reflexo dos nossos lares. Né? Como é que andam os nossos lares? Para que este mundo no campo do suicídio está assim tão extenso. Né? Precisamos dialogar mais nos nossos lares, precisamos perdoar mais os nossos lares, dar oportunidade às pessoas dos nossos lares, porque apesar de sermos familiares, sermos esposos, esposas, filhos, parentes, somos espíritos, somos filhos de Deus. Ninguém é dono de ninguém. Cada um pega a sua charrua, pega o seu destino e caminha. Então precisamos realmente rever as nossas posturas nos lares para que esses números possam realmente cair assustadoramente ou até mesmo zerar. Ok? Então nós temos que ter o quê? Buscar, quando nós estamos buscando a fé, uma fé raciocinada, como diz Kardec, nós estamos buscando algo para nós, nós estamos buscando algo que nos dê um sentido, não mais ou tão somente material, mas um sentido íntimo, de satisfação íntima, de vida plena, da consciência tranquila, da consciência daquilo que foi feito, daquilo que ainda precisa fazer. Então, essa é a busca, é a preocupação dos espíritos para conosco. Buscar algo para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada. Pois bem, meus irmãos, falando em fé, falando em razão, nós vamos lembrando de Galileu. O próprio Galileu já nos chama a atenção sobre esses despertamentos de fé, independente da religião que o indivíduo professe, e também da razão, que tudo na vida é matemática. Tudo na vida é matemática, tudo na vida é lógica. Como disse Kardec, um bom senso. Então nós vamos construindo este conjunto dentro desta manifestação. Até porque Deus está dentro de nós, está fora de nós. Então tudo no universo, o seu funcionamento, os astros, tudo funciona de forma harmônica e equilibrada. Por exemplo, a Lua, o magnetismo da Lua, ela segura as ondas do mar para que as águas não invadam aí a cidade. Então há uma harmonia fora do comum nas leis divinas. A lei de gravidade, por exemplo, a lei de gravidade é uma das leis aqui do nosso, vamos dizer assim, da nossa caminhada evolutiva. Tudo funcionando de forma harmônica. Então, essas observações que Galileu vai dizer que isso é verdadeiras, que são essas leis, a fé, que vai trabalhar o cognitivo, o campo das ideias, e este campo matemático, esta realidade, que isso reflete aí a manifestação divina. Então, mesmo que eu tenha só razão, eu tenho que associar aí a fé. Eu tenho que buscar algo além da razão, porque só a razão por si só não vai contemplar ali os meus desejos,
não vai contemplar ali aquilo que eu busco. Eu tenho que procurar a fé, eu tenho que procurar estudar um pouco este campo da espiritualidade para compreender um pouco mais sobre essas questões. Então Galileu está certíssimo, quando traz para nós esta ideia de caminhar fé e razão. Por quê? A fé ela é divina, A fé é divina, como já falei no início, ela vem trazer para nós do mais alto para o mundo objetivo, para o mundo físico, como está lá no Evangelho, a fé divina e fé humana, aquilo que no sentido daquilo que ainda nós estamos aprendendo, porque na realidade fé é uma construção do ser, é uma construção. Nós não podemos emprestar fé a ninguém. É um indivíduo que tem que conquistar, é um indivíduo que tem que construir. E como vai se construir? Através desses ensinamentos, dos estudos. Ele vai produzindo uma fé, nem que saiba, como disse o Cristo, de um grão de mostarda. Então, isto é importantíssimo para todos nós. É claro que nós estudamos, vamos estudando, vai surgindo aí dúvidas, vai surgindo aí perguntas, resposta, mas Descartes traz para nós um pensamento de que duvidar de todo pensamento já é pensar. Nós já estamos exercendo esse atributo que nós já temos, que é razão. Para se chegar a uma fé, nós temos que ir buscando esses questionamentos para que nós possamos encontrando aquilo que vai assentando como a minha verdade. É claro que não é a verdade absoluta, é uma verdade fragmentada, mas aquilo que se acomoda dentro do meu ser. Então Descartes vai trazer esta ideia, que toda questão, todo questionamento, todo quesito da verdade que nos falam precisam de fato ser contestadas. Por quê? Porque nós sabemos que uma mentira propagada, ela ganha campo, ela ganha dimensões. Então temos que realmente buscar fontes seguras para que nós possamos de fato entender as leis de Deus do ponto de vista da ciência, porque a própria ciência, nos seus vários ramos, é lei de Deus. O médico estuda ou está estudando, é lei de Deus. O biólogo está estudando, é lei de Deus. O físico está estudando a sua área, é lei de Deus. O químico está estudando, é lei de Deus. Aí ele vai buscar agora, nos livros sagrados, esse pensamento de forma mais ampla, de forma mais sutil, que é o pensamento do Cristo. Porque o próprio Descartes nos diz que a ideia da perfeição que nós temos no nosso psiquismo já sinaliza que Deus é perfeito. Que Deus é perfeito. Nós, claro que aí cabe uma reflexão aonde, quando nós estamos pensando que Deus, ou trazemos a ideia de perfeição de Deus, é claro que nós estamos falando daquilo que nós concebemos como perfeição. Porque a nossa mente ainda está muito no campo analítico, muito no campo racional.
Então precisamos realmente, aos poucos, nós vamos desenvolvendo o nosso lado moral, o nosso lado espiritual, né? Que é a parte principal, né? Como o próprio Jesus disse, né? É uma fonte inesgotável. Quando o homem, né, bebe desta água, jamais vai sentir sede. Isso que é realmente importante para cada um de nós. Então, ter fé, meus irmãos, meus amigos, ter fé é confiar. É confiar. Por mais que pareça contra nós, mas Deus me abandonou. Não é possível um negócio desse, né? Ô Cristo, o Senhor está onde que me abandonou? Mas a lei de Deus está presente, porque ter fé é confiar, é entregar. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte de Deus Ele faz, e nós temos que confiar. Muitas vezes a ajuda chega e nós não vemos, como diz Emmanuel no livro Coragem. Às vezes é um amigo que nos aparece, às vezes é um cartaz que nos cruza o caminho, é uma propaganda, é uma mensagem de um livro, porque nós pedimos a Deus ajuda, mas muitas vezes nós não prestamos atenção, e Emmanuel nos chama atenção sobre isso, até porque o capítulo do livro Coragem chama-se Oração e Atenção. Nós precisamos confiar na misericórdia divina, principalmente nos dias que estamos correndo, nos dias atuais, dias difíceis, né? Difíceis, mas precisamos confiar, porque o alto é quem determina. O alto, na realidade, é quem, né, comanda as nossas vidas. Por isso que Kardec pergunta aos espíritos, lá no livro dos Espíritos: os espíritos nos influenciam em nossas vidas? E os espíritos respondem, né? Mais do que vós imaginais. Poderemos dizer, é eles que vos dirigem. Não é que somos marionete, não é isso. É porque a influência em nossas vidas é de tal forma que muitas vezes nós nem sentimos. Por isso que o cuidado com os nossos pensamentos, né? A atenção, que é de suma importância para todos nós. Pois bem, meus amigos, aí, né, vimos a ideia da Grécia Antiga, Galileu trazendo um pouco de fé e razão, Descartes, né, trazendo também essas reflexões sobre esse questionamento, questionar tudo, né? E temos aqui no século XIX o Iluminismo, né, que também, vamos dizer assim, é uma fé, né, daqueles que vivenciaram aquele momento ali na França, né? Ela tem as suas ideias centradas na razão, né? Eles também trazem a ideia de progresso, de fraternidade, né? Liberdade, tolerância, mas Kardec, né, os espíritos trazem de uma forma mais ampla, né, esses sentimentos, né? Nós sabemos que a tolerância, a caridade, a fraternidade, o amor, eles vão além dos nossos interesses sociais, né? Além dos nossos interesses materiais. Mas, né, é uma ideia, é um movimento que realmente foi muito forte na França. Claro que muitos tiveram aquela fé, né, de que as coisas tinham que ser mudadas, né, mas
a doutrina espírita, né, respeitando esses movimentos, aonde nos ensina que toda revolução ela tem, a princípio, um movimento interno, um movimento interior, um movimento de dentro para fora. Essa é de suma importância, né, para todos nós. Né? Longe de nós aqui fazer nenhuma crítica, né, ao movimento do iluminismo, mas como Descartes nos pede e nos orienta, né, traz para nós esta ideia de protesto, no sentido de protestar toda a verdade, nós ficamos com a ideia, né, de progresso, de fraternidade, que a doutrina espírita, baseada no Evangelho, traz para todos nós. O apóstolo Paulo, também lá na carta aos Hebreus, né, 11:1, vai falar um pouco vai comentar um pouco sobre esta fé, né? Vai dizer ele que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, da lei de Deus, né? E a prova das coisas que se não vê, que nós não vemos, né? Que nós não vemos, porque a lei de Deus, ela é atuante. A lei de Deus, ela é silenciosa. A lei de Deus, ela é uma constante em nossas vidas. Por isso que o processo de evolução, ele é constante, ele não cessa, ele não para. Ele nos impulsiona para a frente e para o alto. Então, com esta ideia, né, Paulo já traz, né, aí nas suas cartas esta ideia de fé, porque ele que tanto perseguiu, né, os cristãos, que se tornou um grande divulgador com a sua fé, né, com a sua fé raciocinada, com a sua fé ardorosa, digno e representativo do grande cristianismo, né, do cristianismo primitivo da época dos apóstolos, né? Ele que conviveu com Pedro, Tiago, ali na casa do caminho. Então isto reflete realmente uma introjeção no seu íntimo, né, no seu psiquismo, para que ele pudesse realmente divulgar o pensamento do Cristo, né, ali por toda, né, Jerusalém. Então, fé, nós temos que ter realmente alguns requisitos, né? Alguns requisitos de fé, né? De confiança, porque fé é confiança. Nós devemos realmente procurar alguém que nós já temos uma certa confiança para conversar até um problema, né? Expor algo, porque nós ficaremos mais à vontade, né? Vejamos como há esta aproximação com o outro quando se tem confiança, né? Quando nós já que temos confiança no Cristo, temos que ter confiança nos bons espíritos, temos que ter confiança em Deus, nós já abrimos mais os nossos corações, nós já abrimos mais a nossa consciência, quando temos confiança em alguém. Então esse é um pré-requisito, né? Porque realmente sabemos que essas pessoas, né, irão realmente nos auxiliar. E também a constância de caráter, né? A constância de caráter. Nós temos que ter realmente caráter, temos que ser honestos para conosco, porque ninguém engana a lei de Deus. Ninguém engana a lei de Deus. Eu posso aqui hoje ministrar uma aparência de um ser que está sendo caridoso, mas se meu coração não estiver já trabalhado ou trabalhando nesse sentido, né, a lei de Deus vai registrar
naturalmente e perfeitamente aquilo que Jesus já nos chamara a atenção, né? Sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, a fé tem que ter essa constância, né? Aquilo que Kardec vem lembrar para nós, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça a cada dia, a cada instante. É Deus e nós e Deus, né? Cada um no seu travesseiro, né? Quando nós botamos as nossas cabeças no nosso travesseiro de noite, né? Nós vamos pensar um pouco, é neste momento, né? E é uma recomendação do próprio Cristo, né? Entra no teu quarto, né? Ou seja, na tua consciência, e vai ali, ó, pensando, analisando o que foi que ainda você cometeu que não condiz com a realidade, né? Sem culpa, né? Isso é de suma importância. Bom, no livro Obras Póstumas, né? A profissão de fé espírita, né? Raciocinada, Kardec sempre trazendo esta ideia, ele vai dizer que o Espiritismo vem acrescentar desde lá os fatos, né? Os fatos na França, do surgimento do Espiritismo, né? Os fatos dentro daquela experimentação, né? Ele vai usar essa linha racional, né? Ele que era estudante, ele que era bebia na água do mesmerismo, né? Ele vai realmente trazer essa questão que muito complexa, né? Que é a manifestação de espíritos naquela época. Então, desde aquela época aos dias atuais, diz Kardec que aqueles até que perderam mais, vamos dizer assim, a tendência a adentrar uma crença com o Espiritismo, com a chegada do Espiritismo, de forma racional, do bom senso, da lógica, das angústias que nós seres humanos passamos, o Espiritismo vem trazer um alento de forma lógica e racional. Isso desperta no ser algo diferente, né, do que aquela ideia tão somente dogmática, né? Com todo o respeito, né, sem nenhuma crítica da nossa parte a nenhuma religião, até porque toda religião, ela tem um benefício, né? Ela tem um benefício para o ser humano, né? Nós somos ainda perfectíveis, mas a doutrina espírita está uma lógica segura, principalmente no campo da reencarnação, que é uma representação da justiça divina. Então, a segurança que a doutrina espírita, né, traz, os questionamentos que nos chegam, é fantástico. É fantástico, né? É fantástico. Haroldo Dutra, ele cita um companheiro espírita mineiro, né? Honório, né? Honório de Abreu, né? Que todo movimento que nós espíritas fazemos no campo da evolução tem que ser um movimento consciente, né? Ou seja, a transformação de cada dia, daquilo que nós trazemos ainda, né, das nossas reencarnações, que o movimento é um movimento consciente, né? Por isso que Santo Agostinho nos recomenda a reflexão de cada dia, ao final do dia, para que nós possamos pelo menos trabalhar um sentimento. Aí nós vamos fazendo um movimento de consciência, né? Consciência. Por isso que o Cristo disse, né? Eu conheço as minhas ovelhas. Conheço cada uma, porque Ele sabe, né, o esforço de consciência que todos nós trazemos. No livro Vinha de Luz, Emmanuel também traz uma reflexão, né, sobre a questão da fé, né, a questão da conquista da fé.
A virtude, né? A fé é uma sublime virtude, ou seja, você já conquistou, ninguém mais tira, né? Por isso que nós vemos aí grandes baluartes, grandes trabalhadores do cristianismo, né? Que se dedicam a sua encarnação a fazer o bem. A vida dessas pessoas é fazer o bem. E o próprio Divaldo Franco foi questionado, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, por um grande empresário. Você viaja, faz palestras, divulga o cristianismo e ganha o quê? E Divaldo Franco, né? Eu ganho muito, né? O empresário pensou que ele ia falar em dinheiro, né? Ganho amor. Você sai viajando, falando, fazendo palestra para não ganhar nada? Só amor. Só amor. Então é uma vida dedicada ao bem, ao próximo, ao pensamento divino, né? Chico Xavier, né? Pietro Baldi, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Enésio, Alípio, Zé Grosso, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes. É claro, né, que isso aí são bilhões e bilhões e bilhões de seres que trabalham a serviço do bem, porque conquistaram já a fé no seu íntimo, já conquistaram. E não abre mão, porque uma vez esta fonte no íntimo do ser, o indivíduo nunca mais é o mesmo. Ele só pensa em fazer agora o bem, só pensa agora em trabalhar no campo do amor. Isso é que é grandioso no Evangelho e na doutrina espírita. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Segundo o Espiritismo, no capítulo 19, é poder da fé, né? Poder da fé. Eu peguei aqui um trecho, né? Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Ou seja, uma influência espiritual, né? O filho desse senhor estava passando por uma obsessão, né? Podemos dizer uma possessão. Claro que é uma obsessão por subjugação, né? Hoje, esse termo hoje, a doutrina espírita substituiu, né? Obsessão por subjugação. Então, por quê? Neste mesmo capítulo, os apóstolos não conseguiram desvincular a influência espiritual que este jovem estava sofrendo. E os próprios apóstolos perguntam ao Cristo, né, por que eles não conseguiram. E o Cristo responde: para esse tipo de espírito, ou esses tipos de espírito aqui, porque aqui é uma legião, né, só jejum, né, ou seja, oração, fé, né, a comunhão com Deus, a comunhão com o divino, só a presença basta. Não precisa nem o indivíduo usar a palavra, porque só a presença basta. Só a presença do Cristo bastava. O seu olhar, a sua doçura, a sua expressão de acolhimento. Até porque o Cristo conhece a todos nós. Mesmo esses espíritos que estavam obsidiando este jovem. Os indivíduos não querem, né? Não querem rever suas posturas, saem correndo, né? Que assustou até os porcos, né? Assustou até os porcos. Então, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos realmente, né, estabelecer em nós esta ideia sempre, né, de que Deus está conosco. Que o próprio Kardec vai dizer que
fé inabalável, senão é aquela que pode olhar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, em qualquer tempo, porque é lei de Deus. É a misericórdia divina presente em nossas vidas. E lembrando, Chico Xavier, aonde ele passa num momento de dificuldade, né? Muito embora Chico Xavier, né, esse espírito iluminado, já com a sua fé, né, bem posta, ele conversa com Emmanuel, para que Emmanuel possa ajudá-lo, pedir a Maria um conselho, né, uma determinada dificuldade que ele está passando. E Maria responde a Emmanuel, diga o Chico Xavier, que tudo passa. Ou seja, que Chico Xavier, na realidade, né, ele já tinha essa construção, né, desta fé no seu íntimo, no seu coração. E para nós, né, aqui encerrarmos o nosso bate-papo, nós poderemos perguntar: para que orar? Para que fazer uma prece? Para que fazer uma rogativa se Deus já sabe de tudo? Se Deus já sabe o que nós pensamos? Se Deus já está no nosso íntimo? Se Deus já está em toda parte? Para que orar? Qual é a finalidade da oração? E um grande sábio nos diz que as nossas orações não são para informar a Deus o que estamos pedindo, mas simplesmente para educar os nossos desejos. Então, que Jesus de Nazaré possa nos envolver, né, neste momento, nesta noite sempre, neste mês que é comemorado a sua presença, a sua chegada aqui na Terra, que de fato os corações encarnados, todos nós, né, e os desencarnados, esses espíritos amigos que estão aqui nos auxiliando, nos amparando, nunca nos abandonou, né, diante das aflições e das dificuldades que nós estamos passando, principalmente nos momentos dos dias atuais, que nós possamos rogar os nossos corações, né, para o Cristo, que com certeza, diante da fé que nós já construímos, da consciência que nós já temos do amparo divino das suas leis, possa de fato, né, este amparo adentrar o nosso íntimo, que nós possamos deixar que o Cristo, né, adentre o nosso íntimo. Então fica aí essas reflexões de todos nós, o desejo aqui do Jesus de Nazaré, a todos os seus trabalhadores desencarnados e encarnados, né? Toda a diretoria do Jesus de Nazaré, né? Todos os trabalhadores do bem, que neste Natal, né, que cada um de nós possamos fazer com que o Cristo possa contar conosco hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima.